fiz o meu intercâmbio aqui para Irlanda ganhando R$ 1.800 como CLT usando a lei da atração. Esse é o meu vídeo 2, tá? Que eu vou contar um pouco sobre a minha história de como eu vim parar aqui na Irlanda. Eu tô contando um pouco sobre como eu planejei 2 anos o meu intercâmbio pra cá, tá? Se vocês querem acompanhar essa saga, eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima pra vocês. Volta lá no primeiro, depois volta aqui, que essa daqui é uma continuação dos vídeos que eu vou fazer pra vocês, contando um pouco sobre a minha história e de como eu manifestei o meu intercâmbio. Gente, eu tô contando pra vocês pequenas coisas que eu consegui manifestar, tá, gente? Mas todas essas coisas que eu comento com vocês foram coisas que eu manifestei inconscientemente, tá, gente? Eu depois de muito tempo que eu fui estudar mais a fundo sobre a lei da atração, que eu comecei a manifestar minhas coisas consciente. Mas, assim, as coisas que eu acho mais importante falar é que, assim, eu sempre ficava vibrando naquela energia do meu intercâmbio. Eu via muitos vídeos, tá, gente? Eu escrevia muito. Eu tinha um quadro bem grande falando todas as coisas que eu precisava, o tanto de dinheiro que eu precisava economizar todo mês, tá, gente? Apesar de eu manifestar as coisas inconsciente, porque assim, eu sempre fui muito organizada e eu precisava daquilo para fazer o passo a passo, mas pensando hoje, foi isso que me trouxe até aqui também, sim, vibrando nessa energia do intercâmbio, tá, gente? Então eu via muito vídeo e eu fiz esse meu quadro. Aí o que acontece? Nesse meu quadro eu tinha várias coisas que eu precisava mês a mês a fazer, tá, gente? Então se você tem um sonho, você quer fazer um intercâmbio, quer comprar uma casa, vá lá e escreva tudo, o quanto você precisa economizar, quais bairros que você quer ir, quais países você quer visitar, essas coisas assim, gente. Isso funcionou muito comigo. Eu tava trabalhando e tudo, e já tava organizando o meu intercâmbio pra vir pra cá. Mas teve algumas coisas bem específicas que eu manifestei, que foram minhas passagens aéreas. Eu ganhei minha passagem aérea, tá? Como eu conto pra vocês, a minha família e meus amigos estavam muito empenhados também junto comigo, planejando esse meu intercâmbio. Então isso foi o diferencial com certeza pra mim, porque envolver todo mundo me ajudou muito, tanto que eu ganhei as passagens aéreas e ganhei várias coisinhas assim pro meu intercâmbio, tá, gente? Então agradeço muito a minha família e meus amigos que me ajudaram muito a fazer esse processo do intercâmbio, gente. E daí eu conto também sobre a minha acomodação, tá, gente? Porque pra você vir fazer um intercâmbio na Irlanda, você precisa ou ter uma acomodação fixa ou ter uma acomodação temporária. A fixa é onde você vai morar e a temporária pode ser um hostel, um hotel que você vai ficar e depois você vai migrar, tá? Tanto faz. Eu preferi já vir com a minha acomodação fixa e nessa época que eu gostava de fazer, gente, era de ver quartos bem lindos, bem maravilhosos, assim, que era pra manifestar esse meu quarto. Gente, lembrando que isso era tudo inconsciente, tá, gente? Então era muito inconsciente que eu fazia. Mas eu entendia, assim, no meu inconsciente, eu sabia que eu tava fazendo a coisa certa. Então foi isso, eu começava a ver quartos pra alugar, essas coisas assim, e me conectei com uma pessoa maravilhosa que a gente fez esse processo eu estando lá no Brasil, tá, gente? Lembrando, eu sempre falo que aqui tem muito golpe, eu não recomendo ninguém fazer esse tipo de coisa. Lembrando que eu tinha um amigo de muita confiança aqui e que deu tudo certo, tá, gente? Então foram essas coisas que eu manifestei inconscientemente. Vamos chegar, né, aqui nessa Irlanda, que eu não contei como eu cheguei, né? Então eu fiquei 2 anos planejando meu intercâmbio, né? Eu fiquei um mês de folga só festando com meus amigos, com a minha família, que foram 2 anos sem nada, tá, gente? A gente fazia algumas coisas, mas eram coisas mais em casa, porque as pessoas sabiam que eu tava nesse processo de fazer essa migração, tá, gente? Então foram um mês, assim, fazendo festa, visitando família, tá, gente? Então foi muito bom, assim, pra mim fazer essa despedida também, tá? E daí, gente, chegou a semana de eu vir pra cá, pra Irlanda. Aí eu tenho família em São Paulo, então, porque assim, o voo de Curitiba até... O voo não existe ainda. Esse ano diz que vai ter voo direto de Curitiba pra Europa, tá, gente? Mas até o momento não tem. Então, o que aconteceu? Eu tive que ir até São Paulo, mas pra eu ir de avião até São Paulo era R$ 2.000 a mais. Eu falei, eu não vou fazer isso. E eu tenho família em São Paulo, então eu fui pra São Paulo, gente. Fiquei, eu acho que 2 dias na casa da minha família. A minha família, minha mãe e minhas irmãs foram comigo, então a gente fez outra despedida lá. E eu fui pro aeroporto, tá, gente? Fui pro aeroporto, fui
né? Eu fui pro aeroporto ali, ai, primeira vez, viagem internacional, né? Eu não Foi uma péssima experiência ali, eu já queria desistir no aeroporto, porque realmente o aeroporto do Brasil, eles são muito complicados, muito desrespeitoso mesmo, tá, gente? Eu fui sair de lá chorando e já queria voltar pra minha casa. Mas eu pensei assim, é o meu primeiro desafio. Eu vou desistir no primeiro desafio? Não. Gente, fui e tudo. E daí, gente, eu tava muito nessa energia do intercâmbio, eu tava muito feliz, mas eu também tava muito preocupada com o que eu ia encontrar, porque eu nunca saí do país, né, gente? Então, assim, eu falo assim que a lei da atração, ela, além de te confirmar tudo aquilo que você tá fazendo, que eu uso ela muito para confirmação também das coisas que eu estou fazendo, do que eu estou pensando e planejando, tá, gente? E daí eu tava muito nervosa. Eu já tinha andado de avião, gente, mas assim, são 9 horas dentro de um avião, então eu não sabia o que me esperar também, tá, gente? E olha, gente, é, teve tanta turbulência que eu não consegui dormir a noite inteira. Mas vou contar uma coisa positiva que aconteceu. Dentro do avião, gente, eu tava assim, ansiosa e tudo, e tá tudo bem, né, que isso acontece. E do meu lado sentou uma menina que morava na Irlanda. E ela era farmacêutica há muitos anos, ela mora muitos anos, mora muitos anos na Irlanda e ela é farmacêutica numa grande empresa. E ela foi me contando como foi a vida dela, a trajetória dela, né? E ela me deu muitos conselhos disso e daquilo, gente. E isso me acalmou tanto meu coração, porque eu tava muito nervosa, de verdade. Eu tava nervosa com tudo, exatamente com tudo. E ela acalmou tanto meu coração, porque eu falo que foi Deus que colocou ela ali do meu lado. Porque ela foi, não, fica tranquila, vai dar certo, não tem como dar errado se você for uma mulher focada, se você for isso, se você for aquilo. E assim, ela acalmou tanto meu coração que eu, ai, já vou até chorar. Que quando eu cheguei em Lisboa, né, que foi o aeroporto que também não tem Brasil ou Irlanda ainda, não tem voo ainda, até esse momento desse vídeo, tá, gente? Então, o que acontece? Ai, parei em Lisboa, fiquei mais 5 horinhas ali, gente. E eu tava com meu coração tão tranquilo, assim, que as coisas iam dar certo, que acabei, ali o aeroporto de Lisboa é um aeroporto gigantesco, acabei me perdendo, ai, daí eu já queria chorar de novo, e daí o pessoal foi muito acolhedor comigo, tá, gente, ali, eu sempre falo, se você tá pensando em fazer intercâmbio e tem a possibilidade de parar em Lisboa ali pra dar uma respirada, alguma coisa assim, faça isso, porque realmente foi muito bom, porque em Lisboa é Portugal e fala português, tá, gente? Lembrando que eu não desci do aeroporto, eu fiquei dentro do aeroporto mesmo, mas o pessoal super me ajudou ali, tá? Principalmente porque é uma língua, é a nossa língua, né, gente? E daí, meninas e meninos maravilhosos, o que acontece? Ai, peguei meu voo pra Dublin, gente do céu! E eu tava assim, realmente com meu coração bem tranquilo, tá, gente? Uma das coisas quando você tá planejando teu intercâmbio é você estudar as perguntas que eles vão fazer na hora da imigração, tá, gente? Isso é uma coisa que eu sou consultora de intercâmbio e eu falo isso pro pessoal que tá vindo fazer o intercâmbio. Gente, estuda, porque eles vão te perguntar alguma coisa e você precisa estar na ponta da língua isso. Ah, mas eles sabem que você vem fazer intercâmbio de inglês e que você não tem muito inglês. Eu sei, gente, eles sabem disso, mas eles querem realmente confirmar isso. Estude de qualquer forma, tá bom? Falando na lei da atração, eu já tava com meu coração tranquilo, eu sabia que ia dar tudo certo. E daí, assim, peguei uma fila ali na imigração, porque você tem a fila dos europeus e da fila quem não é europeu, né? Daí, como você é brasileiro, você é estrangeiro, você tem que entrar na outra fila. E eu vendo ali o pessoal passando e tudo, né? Algumas pessoas faziam algumas perguntas e eu fiquei, meu Deus do céu, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E chegou a minha hora, eu fui super simpática. Oi, tudo bem, né? Em inglês, tá, gente? Oi, tudo bem? Meu nome é Fabiola. O senhorzinho que foi me atender, ele só fez psh, só me entrega a pastinha que tá na sua mão. Falou isso. Eu falei, tá bom, a gente atende o que eles estão pedindo, né? Ele olhou minha pastinha. Gente, eu sou extremamente organizada. Eu passo todos os documentos em ordem que precisa para todo o pessoal que faz a consultoria comigo, porque todas as documentação que você precisa, tá, gente?
Eu sempre imigração, tá bom? Então toda vez que você sair do país, você vai precisar passar ali. E, gente, eu já vi cada coisa que eu fico, meu Deus, gente, como que você vem fazer um intercâmbio e não me traz impressa a comprovação financeira? Se você não sabe o nome da escola que você vai estudar, eles vão perguntar, tá bom? Eles vão perguntar o nome da escola, aonde fica. É importante você saber dessas coisas, que hotel que você vai ficar, sabe? E daí chega lá na imigração, eles veem que você fica nervoso, vê que você... Enfim, gente, então assim, venha com as coisas meio preparada, escute bem, tal, que eles estão falando, pede pra repetir, gente. Nessa questão de pedir pra repetir, eles são muito tranquilos, porque eles entendem, sim, que vocês vieram estudar inglês, só que eles precisam ter um mínimo de comunicação, tá bom, gente? Então, assim, eu realmente bato bastante nessa tecla pra quem tá vindo pra cá, porque pode dar uma dor de cabeça, assim, pra você ficar muito mais horas ali pra passar na imigração. Só que esse senhorzinho, ele não pediu pra eu falar exatamente nada, né? Eu cheguei um pouco tarde aqui também, então acho que era isso. Eu acho que ele tava cansado. Mas assim, ele viu que tava todas as minhas documentação tudo certinho. Ele não me perguntou nada sobre comprovação financeira, que eu já deixei tudo impresso. Escola, aonde eu ia ficar, nome. Eu tinha um amigo meu que tava já aqui, que eu conto no primeiro vídeo, que ele foi me buscar no aeroporto. Eu tinha o número dele. Eu tinha o meu número também da minha prima no Brasil, que se caso eu não conseguisse me comunicar, ela tava em alerta lá pra também me ajudar, gente, porque eu vim com inglês, assim, bem básico, tá, gente? Então, assim, quando eu falo básico, é básico mesmo. Passei. Aí, entrei, né? Eu não posso falar o palavrão aqui que eu falei, mas, assim, gente, realmente é muito... são cada desafio, assim, gente. Parece ser bem pequeno esses desafios, mas pra mim eu me senti uma grande mulher, tá? Uma grande mulher ali fazendo o meu rolê acontecer, tá, gente? E daí, chegando lá fora, meu amigo foi me buscar, né? Me levou pra minha acomodação, o pessoal me recebeu super bem na casa, porque nessa época, gente, aqui, vamos lá. Outra coisa, tu vai fazer intercâmbio, gente, é muito cara a acomodação aqui. Você vai dividir casa. Se você é se você é de classe média, baixa, pobre no Brasil, você pensa em fazer um intercâmbio, para economizar no intercâmbio você vai ter que dividir casa, tá? Então foi o que eu fiz. Fui para um apartamento muito legal, o apartamento era muito bom, né? Dividi a casa com 3 meninos e mais eu e mais outra menina num quarto, tá? Eu dividia quarto também e casa com 5. Daí tinha 2 banheiros na casa, então era o banheiro pras meninas e o banheiro pros meninos, tá? Então, assim, foi um desafio, tá, gente? Eu sempre falo, assim, muita coisa maravilhosa aqui da Irlanda, mas, assim, dividir casa, dividir quarto não é fácil. Eu acho que um dos maiores desafios, além da língua, é, sim, dividir casa com pessoas... Eram todos brasileiros, mas mesmo assim, gente, é muito difícil, porque são de regiões diferentes, criado de uma forma diferente, então esse foi um grande desafio também pra mim, tá, gente? Então eu cheguei, o pessoal me recebeu super bem, isso foi no sábado, no domingo o pessoal me levou pra mostrar onde que ficavam os pontos de ônibus, os pontos de luas, de trem, né, onde ficava mercado, farmácia, essas coisas, fizeram um tourzinho ali pelo bairro onde a gente morava. Na segunda-feira já ia começar a minha aula e eu fui pra aula, gente, ai, bem lindo, bem maravilhoso. Peguei meu transporte e fui, né, meu primeiro dia de aula também foi muito maravilhoso, gente, foi muito maravilhoso. A minha professora era uma professora espanhola, gente, e ela foi a melhor professora que eu já tive, de verdade. Ela foi ótima, principalmente nesse meu primeiro momento, na minha primeira chegada ali. Os professores nessa escola ficam a cada 3 meses, aí depois eles trocam, tá? Então já até pra você, se você às vezes não se adaptou com o professor, isso é ótimo, né? Eu odiei porque ela realmente era muito boa, muito maravilhosa, e eu consegui me desenvolver bem com ela ali no meu inglês, tá? E lembrando, gente, eu vim pra cá, pra Irlanda, como estudante de inglês, tá? Você compra um curso de 25 semanas e você tem que ir pra aula, tá, gente? Aí, gente, o que acontece? Já tava tudo perfeito. Eu já tinha conseguido toda a minha documentação aqui, tá? Hoje em dia tá um pouco mais complicado de você conseguir assim tão rápido, tá? Porque assim, aqui tem muita gente do mundo inteiro que faz o intercâmbio pra cá, então acaba demorando um pouquinho. Mas eu consegui bem rapidinho minha documentação. Sim, gente, eu já deixei isso tudo planejado, porque eu via muito vídeo, então já
tudo que eu pude adiantar no Brasil, eu já fui fazendo, porque eu sou dessas, né? Ainda mais que eu tinha ficado um mês desempregada, eu fui adiantando tudo que eu podia pra chegar aqui tudo tranquilo no meu interesse. Nesse meu primeiro dia de aula foi incrível. Deixa eu contar outra coisa no meu primeiro dia, gente, que pra mim o meu primeiro dia foi o mais maravilhoso, assim, o primeiro dia de aula, porque aí depois esse meu amigo que já tava há um ano aqui, ele foi me levar pra almoçar, pra conhecer, fazer um tour pela cidade, tá, gente? Eu faço esse tour também com o pessoal que tá chegando aqui. Por quê, gente? Que foi muito legal. Porque assim, aqui, gente, mercado, roupa, você vai ver, é tudo muito barato. Muito barato mesmo. E daí você quer comprar tudo. Porque você fala, meu, é tipo assim, isso daqui custa centavos ou 3 euros. Isso é muito barato. Né? Aí esse meu amigo que já tava aqui um ano, ele falou, Fabiola, não, isso daqui não é barato, isso daqui é caro. Normalmente o preço disso é isso. Então, se isso daqui tá custando isso daqui, não é barato. Então foi muito bom isso. Eu sempre oriento isso pro pessoal que tava vindo fazer um intercâmbio, tá, gente? Porque que acontece? Como eu consumo muita coisa sobre intercâmbio, até para ajudar os meus clientes, eu vejo que, assim, muita gente, na primeira compra, já gasta uns 300 euros. Eu falei, gente, como que você é capaz de gastar 300 euros na primeira compra, tá, gente? Não dá. Você tem que comprar, já falou, ó, não dá pra você comprar nesses mercados, porque esses mercados aqui é tipo, você compra uma coisinha mais chique. É igual os mercados da região nobre do Brasil, tá? Não dá pra você fazer a compra do mês naquele mercado, né? Nós temos alguns brasileiros aqui, mas lembrando que brasileiro aqui é coisa importada. Então, é bem mais caro do que o mercado, tá, gente? Aí mostra que alguns mercados aqui da Irlanda já tem muita coisa de brasileiro. Mostra os mercados que são da Polônia, outros que também consomem alguns produtos brasileiros, como arroz, feijão, essas coisas assim. Isso é importante, porque quando você chega aqui, você fica muito perdido, sabe? Então, e de questão de dinheiro também, tá, gente? Eu sempre falo, economiza dinheiro, tá bom? Mesmo nesses primeiros meses, até você conseguir um emprego. Foi o que eu fiz, tá? Foi isso que eu fiz e isso me ajudou muito, tá? Eu trouxe um pouco mais de dinheiro, além do que precisava, tá? Porque o pessoal falava, traga um pouco mais de dinheiro, que pode acontecer alguma coisa e você precise desse dinheiro extra, tipo, quebrar o celular, né? Você, sei lá, precisar de uma roupa mais quentinha ou de você precisar de um uniforme, de alguma coisa assim. Então, traga um dinheirinho extra pra isso. Esse meu primeiro dia foi tudo isso de informação, tá? E foi muito legal e foi muito bom, porque até hoje eu faço isso com o pessoal que tá chegando, que é importante a gente mostrar as coisas, onde que fica as coisas, tá, gente? Aí tava tudo perfeito, aí semanas foram andando, pra mim foram muito legais, gente. E eu vou contar pra vocês no próximo vídeo como eu consegui meu primeiro emprego manifestando consciente com a lei da atração. Se você gostou desse vídeo, já comenta aqui embaixo da parte que você mais gostou. Se você tem alguma curiosidade de alguma coisa, alguma dúvida que você ficou, e já compartilha com aquele teu amigo que gosta da lei da atração, que pensa em fazer um intercâmbio, porque eu vou trazer bastante dicas de intercâmbio aqui, porque eu vivo isso até hoje, né? O intercâmbio, eu ajudo brasileiros a realizar esse sonho com segurança, tá, gente? Vindo aqui fazer um intercâmbio pra Irlanda.